E aí, pessoal, seja bem-vindo a essa nova modalidade de vídeo. Vamos trabalhar com resolução de questões. Vamos resolver algumas questões e também comentá-las. Espero que vocês gostem. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse novo projeto. Espero muito a participação de vocês. E dê seu like também, ajude a fortalecer este canal. Vamos bater os 1000 inscritos, tranquilo? Então eu conto com o apoio de todos vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Hoje a gente vai resolver a questão de direito constitucional, mais especificamente na parte de nacionalidade. Então, nacionalidade. Nacionalidade. Tranquilo, pessoal? Qual a previsão, pessoal, da nacionalidade? Tá lá no artigo 12, beleza? Lá no artigo 12 da Constituição Federal. Quem quiser acompanhar, tá aí a previsão legal do nosso estudo de hoje, beleza? Então vamos lá. Primeira questão. Considerando a aquisição originária de nacionalidade, primeiro ponto importante, essa parte aqui, ó. Nacionalidade originária. Quando vocês ouvirem esse termo, pessoal, entenda o seguinte, que nacionalidade originária faz referência à nacionalidade do brasileiro nato, beleza? Brasileiro nato. Então, nacionalidade originária ou primária fazem referência à nacionalidade do brasileiro nato. Continuando. Estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, ou seja, ó, olha só, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Então, primeiramente, pessoal, vamos contextualizar essa questão, beleza? Vamos contextualizar. A questão diz o seguinte, ó, que é considerado brasileiro nato aqueles nascidos no estrangeiro, ou seja, lá no exterior, de pai brasileira ou de mãe brasileira, desde que, ou seja, uma condição, ambos, o pai e a mãe, estejam prestando serviço para a República Federativa do Brasil. Isso é o que a questão quer dizer. Tá? Aí você vai julgar certo ou errado. Deixe aqui nos comentários o que você acha. Tá certo ou tá errado? Deixe nos comentários. Então, olha só. A resposta, pessoal, é o seguinte. Essa questão está incorreta. Tá? Olha só o gabarito. Qual é o erro da questão? É dizer que necessita obrigatoriamente, ó, que os dois, o pai e a mãe, estejam prestando serviço à República Federativa do Brasil. Ele diz, ó, desde que ambos, ou seja, o pai e a mãe, estejam servindo à República Federativa do Brasil. Esse é o erro. Na verdade, pessoal, basta que apenas um esteja a serviço da República. Se os dois, vamos supor que tem o pai e a mãe brasileira, e os dois estejam lá no exterior prestando serviço para o Brasil, e lá venha ter um filho, essa criança também vai ser considerada brasileiro nato. Deu para entender? Mas não é obrigatoriamente que os dois estejam servindo. Um é suficiente. Deu para entender? Então, isso é o erro da questão. É dizer que ambos, tá? Ambos devem estar servindo. Então, a questão errada. Segunda questão. Deixa eu só sair da tela para ficar melhor. Olha o que diz a questão. Suponha-se que Carlos, brasileiro nato, resida há muitos anos no estrangeiro e precisa adquirir nacionalidade estrangeira como condição de permanência naquele território. Nesse caso, se ele obtiver a nacionalidade, perderá a nacionalidade brasileira. Então, primeiramente, pessoal, vamos contextualizar. Olha só. Então, tá lá Carlos, mora lá no exterior há muito tempo e chega um momento em que ele vai ter que adquirir a nacionalidade daquele respectivo país como condição de permanência. Ou seja, se ele quiser permanecer morando lá, ele tem que adquirir a nacionalidade daquele país. Isso é o que diz a questão. Aí é o seguinte, ó, ela diz mais. Se ele adquirir aquela nacionalidade, ele vai perder a nacionalidade brasileira. E aí, isso está certo ou está errado? Olha só. Pessoal, essa questão faz referência à chamada perda de nacionalidade. Existem algumas situações em que realmente os brasileiros, tanto o nato como também o naturalizado, irão perder sua nacionalidade. Vamos ver quais são essas situações. Olha só. Então, perda, só melhorar isso aqui, chamada perda
de nacionalidade. Nacionalidade. Tá? Quais são as situações em que ocorrerão a perda? Olha só, são duas situações, pessoal. A primeira situação é o chamado cancelamento da naturalização. Naturalização. Beleza? Cancelamento da naturalização. A segunda situação é quando o indivíduo adquirir, tá? Adquirir outra nacionalidade, tá? Adquirir outra nacionalidade. Nacionalidade. Beleza? Adquirir outra nacionalidade. Parte importante disso aqui, ó, é o seguinte. Na primeira situação, chamada cancelamento da naturalização, vai ser aplicado somente ao brasileiro naturalizado. Beleza? Naturalizado. Naturalizado. Por sua vez, quando o indivíduo adquirir outra nacionalidade, ele perderá. E aqui se aplica tanto ao brasileiro nato, como também ao brasileiro naturalizado. Beleza? Então, brasileiro nato ou naturalizado. Naturalizado. Naturalizador. Beleza. Olha só, vamos começar primeiro pelo cancelamento da naturalização. Como eu disse, aplica-se apenas ao naturalizado. E quando isso vai acontecer? Quando o mesmo praticar alguma atividade nociva ao interesse nacional. Exatamente isso. Imagine que um determinado brasileiro venha naturalizado, lógico, né? Venha praticar uma atividade que seja considerada nociva ao interesse nacional. Nessa situação, ele perderá a naturalização. Por meio de um cancelamento, como o próprio nome diz, o cancelamento da naturalização. Ele vai ter a sua naturalização cancelada. E esse cancelamento ele se dá por meio de uma ordem judicial. Beleza? Meio de uma ordem judicial. Então, resumindo, o cancelamento da naturalização aplica-se somente ao naturalizado, tá? Quando o mesmo praticar uma atividade nociva ao interesse nacional. E esse cancelamento ele se dá por meio de uma ordem judicial. Já a segunda situação, ó, quando o brasileiro nato ou naturalizado adquirir outra nacionalidade, a regra é que ele perca a nacionalidade brasileira. A regra é essa. Entretanto, se tem regra, tem exceção. Quais são as situações? A primeira situação, pessoal, é o seguinte, ó. A primeira situação é o seguinte, quando a legislação do país estrangeiro reconhecer nacionalidade originária de um brasileiro, tá? Então vamos colocar aqui, ó, reconhecimento de nacionalidade originária pela legislação estrangeira. Então, vamos contextualizar. Imagine que um determinado país estrangeiro, ele considere como nacional aqueles parentes, tá? Aquelas pessoas que têm parentesco com os países originários de lá. Como por exemplo, a Itália. A Itália, se eu não me engano, a legislação italiana, ela considera como italiano também aqueles que têm parentesco com pessoas de nacionalidade italiana. Imagine que eu moro no Brasil, entretanto, tenho parentes italianos. Nesse caso, a legislação da Itália me reconhece também como cidadão italiano, ou seja, uma nacionalidade originária da Itália. Isso é a primeira situação. Nessa situação, pessoal, quando a legislação do país estrangeiro reconhecer
um brasileiro nato naturalizado como cidadão, como seu cidadão, ele não vai perder a nacionalidade brasileira, tá? Ele vai ter essas duas nacionalidades, a reconhecida pela legislação estrangeira e também a nacionalidade brasileira. A segunda situação é o seguinte, é quando o indivíduo, olha só, for imposto a ele uma nacionalidade estrangeira, ou seja, ó, imposição de nacionalidade, quando nacionalidade. Quando houver uma imposição de nacionalidade, beleza? Quando houver imposição de nacionalidade. Imagine o seguinte, duas situações aqui na imposição de nacionalidade. Imagine o seguinte, ó. Imagine que um determinado brasileiro que mora no exterior e como condição para permanecer lá no exterior, tá, nesse país, ele tem que adquirir a nacionalidade daquele país para permanecer lá. Então é chamada como condição de permanência. Então ele só vai permanecer naquele país estrangeiro se ele adquirir a nacionalidade daquele país. Nessa situação, pessoal, se ele adquirir a nacionalidade de lá, ele não vai perder a nacionalidade brasileira, porque é a chamada imposição de nacionalidade. É uma das exceções que a Constituição Federal traz, tá? Nessa situação, imagine que um brasileiro mora nos Estados Unidos há muito tempo, como diz a questão, e como condição para ele continuar morando lá, ele tem que adquirir a nacionalidade americana. Se ele adquiri-la, ele não vai perder a nacionalidade brasileira. Ou seja, ele vai ficar com a nacionalidade americana e também com a nacionalidade brasileira, porque é uma exceção que a Constituição traz. Tranquilo? Isso é chamado de imposição de nacionalidade. É a primeira situação. Segunda situação, como condição para exercer direitos civis. Tá? Como condição para exercer direitos civis. É outra situação que a Constituição Federal traz. Imagine que um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, tá? E para ele exercer os direitos civis americanos, ele tem que se naturalizar, ou seja, adquirir a nacionalidade americana. Ele só vai exercer direitos civis se ele adquirir a nacionalidade americana. Se ele passar a ser um americano, pessoal, se ele adquirir a nacionalidade americana, ele não vai perder a nacionalidade brasileira, tá? Essa é outra exceção, como condição para o exercício de direitos civis. Beleza? Então ele vai ficar tanto com a nacionalidade americana como também com a nacionalidade brasileira, chamada polipátrida. Tranquilo? Então, isso é exceção. Aí vamos para a questão agora. Supõe-se que Carlos, brasileiro nato, né? Olha só, o Carlos é brasileiro nato. Reside há muito tempo reside há muitos anos no estrangeiro e precisa adquirir nacionalidade estrangeira. Ou seja, olha só, precise adquirir nacionalidade estrangeira, mais importante, ó, como condição de permanência naquele território. Aí, olha só, nesse caso, se ele obtiver a referida nacionalidade, perderá a nacionalidade brasileira. Pessoal, o que foi que eu acabei de falar para você no que se refere à imposição de nacionalidade? Quando for imposto a um brasileiro outra nacionalidade como condição para ele permanecer naquele país estrangeiro, ele não perderá nacionalidade brasileira se ele adquirir aquela nacionalidade. Então, o erro da questão é dizer que ele vai perder a nacionalidade brasileira. Na verdade, ele não vai perder, porque a Constituição traz essa exceção. Beleza? Então, pessoal, questão incorreto. E é isso. E até a próxima questão. Valeu!